Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos no nosso estudo bíblico, estudando as cartas de Paulo, e nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou pedir aqui para o irmão Cid fazer uma oração aqui para nós. Cid, ora para a gente começar aqui, por favor. Amém. A paz do Senhor. Que Deus nos capacite para poder entender a sua palavra e ser abençoado por nossos irmãos aí que estão sempre disponíveis a nos ensinar, nos elevar a sentir a sua presença, meu Deus, meu Pai. Eu agradeço por esse domingo maravilhoso, esse sol escaldante, que acaba um pouco com o nosso frio, né? Que seja uma bênção, que quem possa estar ouvindo, ou quem vai ouvir, possa ser tocado pela sua palavra. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. 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 Obrigado, Cid. Bom, então vamos aqui continuar aqui o nosso estudo. Bom, aqui na nossa estante, 1 Tessalonicenses, aqui a 8ª carta de Paulo aqui na Bíblia, né? Então a gente sempre está de olho nessa estante. E aqui no nosso índice, né, a gente fala do contexto, do autor, do local, dos temas, e por fim a gente entra na fase da leitura, estamos na fase da leitura, né? E estamos no capítulo 2. É uma carta pequena, mas tem muita coisa importante, ensinamentos importantes para a igreja, né? Bom, então a gente já falou de Paulo, né? A gente comentou bastante sobre ele, já conversamos. Falamos também, mostrei aqui o local, né? A gente sempre mostra aqui o nosso mapinha, né? Para que a gente possa estar sempre visualizando onde que nós estamos. Então, essas duas flechinhas aqui, a gente mostra Tessalônica, né? Aqui em cima, a Macedônia, que hoje é a Europa, né? O Ocidente. A gente mostra Corinto aqui embaixo, porque é onde Paulo estava quando ele escreveu, né? E aí, a perguntinha, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava lá em Corinto, mas em que viagem missionária ele estava? Podem falar, qual é a viagem missionária que o Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Qual viagem? Primeira, segunda, terceira? Pode chutar. Pode. Terceira? Segunda carta. Segunda, isso. Segunda carta. Segunda viagem, né? Porque a primeira viagem, vocês lembram, ele fez só aqui na Ásia, só aqui do lado direito, no Oriente, né? Aqui na Galácia. Fez a primeira viagem missionária dele foi nessa região aqui, tá vendo? Do lado direito, né? Na segunda viagem, quando ele começou a segunda viagem, inclusive lá em Atos, tem lá no capítulo 16, vocês podem ver, lá no finalzinho do 15, quando ele começa a segunda viagem, ele começa ali e ele ia fazer a segunda viagem na mesma região que ele tinha plantado as igrejas na primeira viagem, que é na Galácia. Mas aí quando ele estava lá em cima, ali pertinho da Macedônia, ele teve uma visão, o Espírito Santo estava conduzindo ele para outros rumos, né? A gente já falou sobre isso, aí ele passou ali e começou em Filipos. Então, a segunda viagem dele começou ali na Macedônia, quando ele entrou na Europa ali, ele começou em Filipos. Aí de Filipos, ele passou aqui para Tessalônica, fundou a igreja lá. Lembra que a gente
falou sobre as 3 semanas que ele pregava numa sinagoga lá de judeus, né? 3 sábados que ele pregou lá, foi na segunda viagem. E aí depois ele foi descendo lá em Corinto. Então ele ainda está na segunda viagem, foi descendo, descendo, e quando ele estava lá em Corinto, ele escreveu essa carta, tá? Inclusive, ali perto de Corinto, também tem Atenas. Ele passou ali na segunda viagem, perto ali de Corinto, em Atenas. E aí, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque o capítulo 3 vai mencionar alguma coisa sobre isso, mas só por enquanto para a gente saber que ele está na segunda viagem, já fundou a igreja lá na segunda viagem, desceu lá em Corinto, e lá em Corinto ele está escrevendo essa carta que nós estamos... A primeira viagem dele foi em Derbe e Listra, não, né? A Não, primeira. então, ele passou por aí na primeira viagem, né? É que fica aqui em Atos 16, tá. Então, ele estava na... Então, foi quando ele começou a segunda viagem dele, né? Foi em Atos 16, aí, que você está falando, ele passou nessas cidades que você mencionou. E depois, ele passou lá em Listra, Derbe, que você falou, ali ele conheceu, a gente vai falar um pouco depois, mas ali ele conheceu também o Timóteo, sabe? E aí, por isso que a gente vai falar, né? Paulo, Silas e Timóteo, a gente está tratando ele nessa carta, e é importante a gente saber isso. Por isso que eu falo que é bom ver realmente o capítulo 16 e depois o 17, quando ele vai para Tessalônica, já lá, depois de ter passado em Filipos, né? Bom, e aqui, esse mapinha, ele mostra um pouco melhor a viagem de Paulo, né, as 3 viagens, mas a gente já comentou. Então, a primeira ele fica nessa região aqui, ó. Aqui na Galácia, né? Então, aqui você mencionou algumas cidades aqui, né, irmã Helena, ó, Derbe, Listra, Icônio. Então, ele estava aqui, ó, em Antioquia, ele estava indo aqui, e quando ele chegou aqui em cima, em Troade, né, está na segunda viagem, esse risco roxo é a segunda viagem. Quando ele chegou aqui em cima, em Troade, é que ele teve aquele encontro, aquela visão que o Macedônio falou, vem aqui para Macedônia. Foi aí que ele passou para o lado da Macedônia, na segunda viagem. Ó, aí ele veio para Filipos, passou em Tessalônica, passou em Bereia, foi descendo, passou aqui em Atenas, foi para Corinto. Então, só para a gente ter na nossa cabeça isso daí. Mas quando a gente entrar no capítulo 3, a gente vai voltar um pouquinho aqui, só porque a gente sempre liga a história com a carta que ele está lendo para a gente entender por que ele está escrevendo aquelas coisas e o que estava acontecendo naquele momento. Então, como foi na segunda viagem que ele escreveu essa carta, e essa carta que ele escreveu foi a segunda carta que ele escreveu. Apesar de ser a 8ª lá na estante, mas cronologicamente foi a segunda carta que ele escreveu, né? A gente já viu aqui a data também, a gente já falou de Tessalônica, né, que a igreja foi fundada por ele lá no capítulo 17, tem lá. Era uma cidade do Império Romano, também fazia parte, né, do Império Romano. Tinha uma cultura diversificada, tinha influência grega, romana, oriental, né, do lado do Oriente. Então, tinha aí uma cultura bastante influenciada por vários tipos de cultura. E também a gente viu aqui que o contexto religioso tinha muitas religiões, muitos deuses, muitos rituais, enfim, muito misticismo. Era um ambiente difícil, né? Tinha aquela sinagoga lá que a gente viu, onde tinha uma comunidade de judeus, foi lá que Paulo pregou, né? Os 3 sábados, né? E aí a gente falou dos 3 principais temas da carta que estão sendo abordados, né? O primeiro, que é a volta de Cristo. Isso daí, Paulo fala em todos os capítulos, tá? Ele fala sobre isso, sobre essa esperança, né, da volta de Cristo, que é o que fortalece a nossa fé. E ele também fala da
perseverança, né? Perseverança da fé que eles têm em meio a essas perseguições que eles estavam tendo. A gente vai falar um pouco sobre isso ainda no capítulo 2. E também, Paulo também, nessa carta, o terceiro tema, ele instrui os Tessalonicenses a viver de uma maneira santa. Né? Ele destaca que a gente precisa ter um comportamento, né, muito, muito puro, né? E aí, frente àquele contexto, né, que a gente já viu. Então, Paulo fala da importância da gente viver em santidade. Bom, e aí a gente entrou na leitura. Mas antes, Edgar? Eu ia só comentar um pouco sobre a questão religiosa hoje, nessa região de Tessalônica, né? Uhum. Eles têm lá quase que 90%, 80 e poucos por cento de católicos ortodoxos, né? Eles têm ali uma região ainda muito... o cristianismo ainda tem muitas influências orientais ali, né? Então, imagine que naquela época também já tinha influências orientais no que eles estavam professando como fé, né? O pessoal que vinha do Oriente, que vinha de outras regiões ali da Ásia, né? E que chegava naquela região. E ainda hoje, isso ainda é influência, né? Então lá tem uma porcentagem super pequena de evangélicos, tem um pouco de muçulmanos também, né? O pessoal, mas a esmagadora maioria são católicos ortodoxos, né? Que não seguem o catolicismo romano e que têm a independência deles como doutrina, né? Mas só para situar, porque isso daquela época para hoje ainda tem essa influência, né? Aquela região ainda é influenciada por aqueles que vêm do Oriente, um pouco do Norte, né? E um pouco do Oriente. Então, não mudou muito essa influência, né? Uhum. Ótimo. Muito bom. Bom, e aí, eu acho que deve ter um microfone aberto, talvez. Microfone do Milton. Milton. Do Milton. Já fechou lá. Obrigado. Bom, então a gente vai aqui entrando na leitura. No primeiro capítulo, que a gente já viu, Paulo ora pelo que... Por que ele está orando, né? Ele está falando que ele ora agradecendo a Deus, dá graças a Deus, e ele sempre fala sem cessar. Sempre que Paulo fala em oração, é sem cessar. Já falamos sobre isso. Ele ora por quê? E dá graças a Deus pelo que aconteceu com os Tessalonicenses, né? Então, pela fé deles, pela operosidade da fé, que é uma fé viva, uma fé operante, né? Eles têm firmeza na palavra, ele tem esperança em Jesus, né? Então, Paulo, ele agradece muito pelo jeito com que essa igreja se transformou e se firmou na palavra, né? Paulo fala que eles são imitadores nosso e do Senhor, quer dizer, nosso, que eu falo é de Paulo, dos amigos de Paulo, no sentido de que sabem levar o evangelho, e imitadores do Senhor, as atitudes nos ensinamentos. Então, Paulo tem uma alegria muito grande, ele agradece muito a Deus por causa disso. Então, e também falou que essa igreja, ela é modelo, né, para a região, tanto para cima, para o norte, Macedônia, como para baixo, para o sul, para a Caia. Ele fala que realmente essa conversão, essa fé deles tá sendo modelo. Inclusive, ele fala que nem preciso nem acrescentar nada aí, o jeito que vocês estão firmados na fé, não preciso nem acrescentar nada. Então, o capítulo 1 é dedicado a uma oração de gratidão a Deus pelo que aconteceu com o pessoal dos Tessalonicenses. E aí, no capítulo 2, a gente viu 2 bloquinhos. O primeiro bloco, Paulo fala como que eles, né, Paulo e os discípulos, operaram para levar o evangelho. E o segundo bloquinho, que a gente está terminando hoje, é como que eles estão, né, como é que é o proceder dos Tessalonicenses. Aqui no primeiro bloco, Paulo mostrou, nós, apesar de sermos maltratados, passando por muita luta para levar o evangelho, a gente levou um evangelho livre de impureza, sem engano, sem, né, vamos chamar assim, sem mimimi, né? Ele levou um evangelho puro. Então, ele falou assim, nós levamos um evangelho que foi aprovado por Deus.
né? Não é para agradar homem, não usamos bajulação, não somos gananciosos, e nós também levamos o evangelho para vocês e tratamos vocês como o pai trata um filho, como a gente dá a própria vida para vocês. Então, Paulo fala sobre isso, como que Paulo e os amigos, se portaram para levar o evangelho para os Tessalonicenses, né? A gente viu isso. E aí ele falou que, né, no finalzinho do bloco, a gente exorta, a gente consola e a gente admoesta. Então, a gente já falou sobre isso, né? A gente consola quem está precisando, a gente incentiva, a gente empurra, a gente ensina, mas também a gente corrige, a gente adverte onde está errado, mas sempre com amor, né? Então, Paulo, nesse primeiro bloco, a gente leu que ele fez isso. Como que eles levam o evangelho? Então, teve muito ensinamento para a gente do lado de cá. E nesse segundo bloco, que a gente leu no domingo passado, a gente vai falar, e os Tessalonicenses? Como que é o proceder dos Tessalonicenses? Eles foram fiéis, não foram? Enfim, nós vamos ver isso. Começamos a ver, né, no domingo passado, e nós vamos terminar hoje aqui, vamos ler esse restante aqui. O pastor quer falar alguma coisa? Sim, é só uma palavrinha. Entre muitos propósitos, né, que nós vamos ver aqui em Tessalonicense, eu creio que um dos maiores propósitos aqui de Paulo era corrigir os conceitos errados que eles tinham sobre a volta de Jesus. É por isso que Tessalonicenses fala muito sobre a volta de Jesus e nos orienta. Então, eles estavam o quê? Era um conceito totalmente errado sobre a volta de Jesus. Aí, Paulo, nós vamos ver no decorrer de 1º e de 2º Tessalonicenses, Paulo orientando sobre a volta de Jesus. E, naquele tempo, né, já tinha um conceito totalmente errado, como hoje também, e ainda existem alguns conceitos errados, né? De igreja, está até marcando o ano que Jesus vai voltar, por causa dos acontecimentos, das guerras que estão acontecendo, e algumas igrejas, né, chega ao cúmulo de falar que as guerras que estão acontecendo é o último sinal. Não é nada disso, né? Então, naquele tempo já havia um conceito errado e hoje também existe um conceito errado. Por isso que é importante nós aprendermos a palavra de Deus. Amém. Amém. Edgar? Eu ia só completar que eu estava falando aquela hora da questão da influência, né, dos orientais, é que essa região, sempre que você fala de alguma região portuária, né, importante, você tem influências de vários povos, né, que chegam naqueles lugares, né. Então, os orientais chegavam naquele lugar e se estabeleciam ali e acabam influenciando a cultura deles, né. Então, ela não era aquela cultura genuinamente grega, né, porque tinha aquela influência dos povos que vinham do Oriente. Então, por isso, até hoje, né, essa cultura é influenciada, né? Por isso que a questão dos ortodoxos católicos e que chegaram com maior quantidade, né, de pessoas. Então, sempre que a gente fala ali, Paulo está numa região portuária, né, ou ele passou por uma região, era uma região de conflitos, né, culturais, né? Isso sempre vai existir, né? E a gente vai estar acompanhando isso. Tá certo. E é isso mesmo. Bom, e aí, aqui nesse segundo bloco, né, do capítulo 2, Paulo está falando sobre o proceder dos Tessalonicenses. Então, no primeiro bloco, ele falou, nós procedemos assim, dessa forma, que a gente viu aqui, conversou. E vocês, né, estão indo bem assim, assim, assado, que nós vamos ver agora, né? Nós vamos ler aqui do 13 até o 16, vou ler de novo, a gente já falou um pouco sobre o 13, né, nós terminamos domingo, nós vamos só dar uma recapitulada e dar sequência aqui. Então, aqui do 13 até o 16, a gente vai estar lendo aqui e conversando. Então, vou ler aqui, aí vocês acompanham aí pela tela ou pela Bíblia de vocês aí, né? Bom, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos,
que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que esses sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles, definitivamente. Bom, esse bloquinho aqui, a gente falou já sobre o versículo 13, até o Edgar falou, isso aqui a gente tinha que ler todo dia, né, Edgar? Porque é um ensinamento importante. Interessante é que aqui no capítulo 1, Paulo ora, agradece, falei, eu oro pelo que aconteceu com vocês. Agora ele está orando de novo, ó, outra razão para que nós incessantemente demos graças a Deus. Tá vendo? Então, Paulo, de novo, falando da oração dele de agradecimento a Deus. Qual que é a outra razão que aqui ele fala? É porque vocês receberam a palavra, né? Uma palavra que não é de homens, é de Deus, e vocês acolheram ela como uma palavra vinda de Deus. E agora essa palavra está operando eficazmente em vós, que creram. Então, esse versículo 13, a gente já falou, terminou domingo passado. Então, ele está falando, outra razão que eu oro, que eu agradeço é isso. Como que vocês fizeram? Vocês receberam a palavra, vocês creram e vocês estão operando eficazmente. Então, vocês estão indo bem. Isso a gente falou no domingo passado, e aí do 14 para frente, que a gente ia comentar um pouco hoje, né? Aí ele fala, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existente na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas, né, as mesmas coisas que eles. Então aqui, só para dar um ênfase aqui, nesse versículo 14, quando ele fala imitadores das igrejas lá da Judéia em Cristo, a irmã Helena levantou a mão, irmã? Aqui está no meu caderno, aqui está gripado assim. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Essa ira veio sobre os Tessalonicenses? Não, ele está falando do povo que estava contra. A gente já vai chegar lá, mas ele está falando do povo que era contra, dos homens que não agradam a Deus, que são adversários. Lembra que ele está falando aqui, os perseguidores que não agradam a Deus são adversários. É deles que ele está falando. Estão querendo impedir que os gentios sejam salvos. É isso que ele está falando. A gente já vai falar agora. Aí ele fala, a ira sobreveio contra eles. Tá? Desses perseguidores aí. A gente já vai chegar aqui. É o próximo versículo aqui. Então, ele fala assim. Então, ele está falando, vocês são imitadores da igreja de Deus existente lá na Judéia em Cristo, né? Porque padeceste, quer dizer, estão sofrendo o mesmo problema que eles lá. Então, veja bem, nós estamos no Ocidente, nós estamos lá do outro lado. Lembra que a segunda viagem missionária, Paulo começa lá na Ásia, mas ele passa lá para a Macedônia e nós estamos lá no Ocidente. Nós estamos lá, né, do outro lado, né, da Ásia. Então, veja bem, os judeus, Jerusalém, né? Está lá no nosso mapinha, está lá no Oriente, lá perto do Egito, lá embaixo, né? Naquele nosso mapinha. E agora, Paulo aqui está falando com os Tessalonicenses que estão lá no Ocidente. Então, nós estamos em uma outra região, mas que também tinha uma comunidade judaica lá, uma igreja, né? Então, Paulo passou lá em Tessalônica, ele está lá do outro lado. E ele está falando, e vocês estão padecendo igual estão passando pela mesma coisa que passaram lá em Jerusalém, os seus patrícios estão sofrendo a mesma coisa. Né? Então, o que eles estão sofrendo aqui, que a gente está comentando e enfatizando, é essa perseguição. Né? Essa perseguição a gente deixa muito claro aqui na carta, que é um ambiente difícil. Né?
Então, ele fala aqui no 14 que vocês estão passando pelas mesmas coisas lá, porque sofreram, né? Estão sofrendo as mesmas coisas. Aí ele fala assim, desses judeus que são os perseguidores, aqui no versículo 15, aí que ele fala, ó, eles não somente mataram Jesus, então ele está falando lá em Jerusalém, lá no Oriente, os vossos patrícios lá da Judéia, né? Então, eles mataram, não só mataram Jesus, como também perseguiam, né? Perseguiam os cristãos. E ele fala assim, e eles não agradam a Deus, eles são adversário. Então, eles não aceitaram Jesus, né? E perseguiram. Inclusive, aqui no versículo 16, ele fala assim, ó, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que eles sejam salvos. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque quando ele fala assim, a ponto de nos impedirem de falar para os gentios que sejam salvos. Vocês lembram quando a gente estudou capítulo 15 aqui também, na primeira viagem missionária de Paulo? Lembra quando a gente estudou sobre algumas distorções do evangelho lá na época e que teve o concílio de Jerusalém? Paulo falou, não, vamos levar isso daqui porque a salvação também é para os gentios. O que estava acontecendo lá? Quando Jesus veio e disse que não existe mais judeu e gentil, que agora a salvação é para todos, os judeus falaram, não, nós somos o povo de Deus, né? Então para a pessoa ser salva, ela tinha que virar judeu, né? Virar judeu. E Paulo fala, não existe mais isso, gente, acabou, não tem mais essa separação. Você agora é cristão e é para todos. A salvação é para todos, sem distinção. Não existe mais a separação. A gente aprendeu isso nas cartas passadas. E aí Paulo está mencionando aqui de novo isso, né? Que eles estavam atrapalhando, impedindo que a gente levasse o evangelho para os gentios. Mas a irmã Helena levantou a mão? Não? Ah, tá bom. Então, Edgar? Então, Marcelino, é engraçado, você está falando dos patrícios. Sozinha. Quem Tá, tá eu abaixo aqui. Quando você tem ali a palavra patrícios, né? De parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas, né? Você sofreu, tal, né? O patrício, quando eles falavam nessa época, né? Quando eles citavam né, no original o patrício, ele estava falando das origens dos patriarcas, daqueles que formaram, né? Que foram os antepassados deles, né? E quando a gente ouve essa palavra patrício aqui, a gente acha, mas os meus patrícios ali seriam os meus conterrâneos, quase. Seria a pessoa que nasceu no mesmo lugar que eu nasci e tal. Então, no português, deram uma mudada um pouquinho no sentido. Então, quando você ouve, é meu patrício, lá né, conterrâneo do tal lugar onde eu nasci. Não, lá se falava dos antepassados, né? Do pátri, né? De pai, né? Os pais, né? Patrício. Então, a origem da palavra vem do patrício de pai, né? De pátri. E aí virou aquilo que a gente fala, os meus antepassados, né? Agora, se fosse aqui no Brasil, seria meus conterrâneos, né? Que não é exatamente isso que ele está falando, né? Não é necessariamente que veio da mesma terra que ele, né? E sim dos pais que surgiram num outro lugar e que daí formaram e ele foi para outro lugar. Então, muda um pouquinho, né? A gente fala patrício, meus patrícios, né? Então, é a origem dos pais mesmo, né? Pastor Vanderlei? Né? Ô Marcelino, só quero ainda destacar aqui esse versículo aqui, que é muito importante também, como todos, né? O 13, a parte B, quando Paulo está dizendo sobre a comparação que ele faz a palavra de Deus e a palavra do homem, né? Esse versículo aqui, porque estavam recebendo muito a palavra do homem, né? E Paulo dá uma exortada para eles, fala que a palavra de Deus é permanente, agora a palavra do homem é fraca e perecível, né? Então, ele dá uma exortada. Então, é um perigo que nós temos ainda no dia de hoje também, né? Nós temos que estar convicto quando Deus fala e quando o homem fala,
né? Então, por isso que eu sempre falo que a importância de nós aprendermos a palavra de Deus, né? Muito importante. Existem muitas pessoas que falam, ele falando e fala que é em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus. E, às vezes, sem julgar, não é. Uhum. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Lá naquele tempo de Paulo já tinha essa dificuldade. Por isso que Paulo fala assim, olha, a palavra, olha, havendo recebido de nós a palavra de Deus, e recebesse como a palavra de homem, ó, nada não, só recebe com palavra. Não, senhor, é de Deus, é Deus falando, quando Deus fala, é diferente quando o homem fala, né? Então, quando estou falando que o homem fala, é o homem tentando ensinar dele, não dentro da palavra do Senhor. E existe muita torcida, torce a palavra para ficar beneficiado, né, em alguma coisa, né, para ter o benefício Interesse de próprio, alguma né? coisa. Próprio. Então, Paulo está dizendo, olha aqui, estou falando a palavra de Deus. É diferente da palavra do homem, que ela é fraca e perecível, logo acaba. Mas a palavra de Deus é permanente. Amém. Pastor, e Sim. mesmo e também destacando aquilo que o senhor comentou aí, na questão da exortar, né? A gente tinha comentado na aula passada, na aula retrasada, sobre a questão da palavra, né? Ele estava dando uma nova direção, ele estava tentando incutir ali um pensamento, um objetivo que era o cristão original, né? Então, a exortação dele era para dar uma nova direção, né? Não era assim que ele estava, né, punindo ou brigando com eles no sentido popular, né? Não, ele estava falando, olha, é assim, pessoal, né? Então a exortação dele era no sentido da nova direção, da uma direção correta, né? Então essa é a exortação no sentido da palavra dele, né? Eu sempre gosto de bater talvez a mesma tecla, né? O perigo de nós irmos assim em alguns lugares, né, que alguém fala que é bênção e às vezes pode trazer alguma dificuldade, né? Então, de receber a palavra. Por isso que a palavra de Deus, ela permanece, permanece. Você quer ser abençoado? Quer ser abençoada? Quer ser? Eu quero. O que eu tenho que fazer? Ler a Bíblia e orar. Fala, Senhor, me revela aqui para mim. Irmãos, quando começa a ler a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Não também, não estou censurando ninguém que vai visitar nossas igrejas, não. Mas sempre tem que ser com muita cautela. Muita cautela. Amém? Amém. Isso mesmo. Bom, e aí, falando aqui, né, só complementando o 16, quando ele fala, né, que eles estavam impedindo de falar aos gentios para que esses sejam salvos, né, então, foi aquela nossa conversa sobre, né, aquela distorção do evangelho, que para você ser salvo, você tinha que virar judeu, e não era isso que o Paulo estava ensinando na época. Aí ainda ele levou lá para os discípulos, ainda falou com Pedro, temos que enfatizar isso daqui, porque a salvação é para todos, é para os gentios também, e não há mais a necessidade da gente virar judeu, não precisa mais, é só crer mesmo, é pela fé e pela crença no nosso Senhor Jesus, né? E aí eles fizeram lá no Concílio de Jerusalém, até fizeram um documento onde foi levado para as igrejas para deixar claro, né, sobre essa salvação que era para todos, é para todos. Então, Paulo enfatiza isso daqui. E aqui, no último bloquinho ainda do capítulo 2, né, do 17 ao 20, então, vamos ler aqui e ver como é que Paulo termina aqui o capítulo 2, né, porque aqui no capítulo 2 ele falou como Paulo procede, Paulo e os discípulos, para levar o evangelho, e como que eles, tessalonicenses, procederam para receber a palavra. E vocês receberam muito bem, receberam como palavra de Deus e não de homens. E vocês estão operando exemplarmente. Então, Paulo agradece a Deus por esse efeito positivo na igreja, né? E aqui do 17 ao 20, vamos ler aqui, para a gente terminar o capítulo 2. Então, vou ler aqui. 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo,
ir ver-nos pessoalmente. Por isso, quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas 2 vezes. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Que interessante essa finalização aqui de Paulo, do capítulo 2. Né? Então, ele está falando nós aqui, né, orfanados por um breve tempo, órfão, né, separado, né? Então ele falou assim, a gente está separado da sua presença, né? Então ele fala, nós estamos longe, né? Nós aqui, irmãos, estamos longe de vocês, mas não estamos longe do coração, né? Então, e a gente teve, sim, um empenho, né, um esforço, um desejo grande de ver vocês pessoalmente, mas não deu certo. Então, Paulo está falando que, apesar de eles estarem separados, né, por presença, ele, pelo coração, não está, né, estão unidos pelo coração, e ele está falando, não, a gente quis ir ver vocês sim, a gente se esforçou, tal, mas não deu, porque ele falou assim, Satanás nos barrou o caminho, né? Ele menciona dos problemas, do sofrimento, dos obstáculos que vão acontecendo pelo caminho. Então, nem tudo, Paulo sempre fala isso, né? Nem tudo às vezes sai do jeito que a gente quer, né? Porque a gente tem muitas lutas, tem dificuldades, né? Mas a nossa intenção era de ir, mas tem hora que não dá, né? Tem hora que não dá certo. Ou tem hora também que Deus direciona de outra forma, né? Então, Paulo está mencionando aqui nesse último pedaço que eles gostariam de ir, sim, vê-los pessoalmente, mas não deu certo, né? Teve muitos problemas, mas que ele realmente tem essa vontade de ir, né? Não somente uma vez, mas 2 vezes ele tentou ir, mas não deu certo. Mas aí ele fala, ele enfatiza, no versículo 19 ou 20, ele enfatiza aqui, ó, quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, né? Quem é, né? Em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus, na sua vinda. Ó, de novo ele falando da vinda de Jesus, em todos os capítulos ele fala da vinda de Jesus. A gente já viu que Paulo reforça. Então fala assim, Paulo, quem é a nossa esperança? Quem é a nossa alegria? Quem é a nossa coroa? Né? A gente coroa, né? A gente sempre fala como se fosse nossa coroa, né? O nosso galardão, o presente por ter cumprido a missão, né? Nossa alegria. Fala, são vocês, né? São vocês. Por que essa alegria? Por que eles são essa alegria de Paulo? Ele está falando, Paulo, né? Está falando, na presença de Jesus, quando ele voltar, né? Vocês são a nossa alegria, a nossa coroa, como que diz? Olha só, o nosso trabalho que a gente fez, olha o fruto do nosso trabalho, né? Que beleza, que alegria tê-los, né? Com essa transformação, essa maturidade, com com o jeito que eles acolheram o evangelho. Então, Paulo está falando, vocês são a nossa coroa, vocês a nossa alegria, né? Porque vocês é como se estivesse ali carimbando o trabalho de Paulo e dos discípulos. Olha só o resultado do trabalho, que beleza. Então, Paulo é isso que está falando. Olha só que beleza o resultado. Deixa eu ver quem levantou a mão primeiro. Irmã Helena, queria falar? Ô, Marcelino, aqui quando ele fala assim, ó, de Satanás, por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Ele estaria querendo dizer que ele não conseguiu, depois ele conseguiu? É isso? Não, então, veja bem, ele está lá em Corinto, né? Ele está lá escrevendo a carta, né? Falando para os Tessalonicenses, ó, eu quis ir aí, já 2 vezes eu quis ir. Mas depois a gente vai falar também que ele mandou, Timóteo foi lá, tá?
Mas ele não pôde ir. Mas o que ele está falando é que ele quis ir, mas não pôde ir porque teve problemas. Então a gente pode entender assim dessa forma. Não é que ele não quis ir, ele queria ir, e não uma vez, ele quis ir duas, mas não deu certo. Temos muitos problemas, muitas barreiras. Satanás nos impede, nos barrou o caminho. Então ele bagunçou nossos planos aqui, não conseguimos ir. Então Paulo quer dizer, ó, eu quis ir aí porque eu gosto muito de vocês, eu queria ir mesmo, mas não deu. Mas não deu. A gente pode pensar, não deu. Né? Satanás emperrou aqui. Teve uma outra carta que Paulo fala assim, ele não falou assim, Satanás no barro, a gente queria ir, mas não deu. Ele falou, Deus mostrou um outro caminho. Né? O Espírito Santo às vezes também mostra um outro caminho. Eu queria ir aí, mas não pude. Eu tinha uma outra missão aqui que Deus me passou, então não pude ir. Nesse caso aqui, a gente entende isso. Tivemos muitos problemas e não consegui. Mas eu queria ir, mas não deu certo, não consegui. Tá. Porque ele fala, e vós realmente são a nossa alegria. Eu gosto muito de vocês é o carimbo aqui do nosso trabalho bem feito, né? Deixa eu ver, a próxima que levantou a mão. Pode ser eu? Pode ser eu? Pode. Então, eu acho que é muito pastor Vânia. O que é muito importante aí é de ver que fala que eles acolheram o evangelho, né? Ou seja, eles estavam fazendo a coisa certa. E hoje, como é difícil hoje em dia isso, né? Porque não que as igrejas estejam fazendo a coisa errada, mas muitas igrejas estão pregando aquilo que as pessoas querem ouvir. Estão pregando aquilo que faz bem para o coração, faz bem para a alma, e muitos estão deixando de pregar o verdadeiro evangelho, que não é tudo lindo e maravilhoso, não é tudo flores, que vai dar tudo certo na sua vida, é isso que as pessoas estão querendo ouvir. Só que esse não é o verdadeiro evangelho. E muitas igrejas que estão pregando o verdadeiro evangelho acabam perdendo membros para essas igrejas que estão pregando aí a prosperidade, o lindo e maravilhoso. E então isso é um problema para nós hoje, de trazer a verdadeira palavra, de trazer aquilo que o evangelho prega, que aquilo que não tem outra divisão, ou é céu ou é inferno, você está na presença de Deus ou você não está na presença de Deus. Só que as pessoas não querem ouvir isso, elas querem ouvir que vai dar tudo certo e está tudo bem. Então nós temos não seria um dilema, mas seria, né, de você falar o que a pessoa quer ouvir para ter uma igreja lotada, aquela pessoa quer ir, quer ouvir, porque eu vou sair de lá, andando nas nuvens. Mas o evangelho não é isso, né? Pregar o evangelho é pregar a verdade, é pregar aquilo que está na Bíblia, né? E nós passamos por essa dificuldade hoje, vamos dizer assim. Verdade, pastor. Só confirmando aí, antes de passar para o Edgar, né? Conforme o pastor Vanderlei falou agora, né? Muitas vezes por interesse próprio do homem, né? A palavra que ele está trazendo não é vinda de Deus, né? Às vezes por um interesse do homem, ele dá aquela modificada para atrair pessoas, e aí você vai ver, não é bem vindo de Deus, né? É vindo de algum homem ou algum interesse, né? Porque o interesse dele é chamar o povo e aumentar a presença, né? É verdade. Próximo aqui, Edgar. Olha que interessante, né? Tem uma coisa assim simples ali que não pode passar despercebida ali. Quando o Paulo fala de coroa, ele fala para esse povo que está muito acostumado com isso, porque eles tinham os jogos lá, né? Como se fossem os Jogos Olímpicos da época, tal, em que os atletas corriam, e quando eles ganhavam uma coroa de louros, né? E aí, com essa vitória, essa coroa né, ele era coroado, e isso em poucos dias aquele louro murchava, secava e não tinha mais valor nenhum, né? E era uma conquista momentânea, né? E quando ele fala dessa coroa, né, que nós vamos ter como algo celestial, como prêmio, né? E vindo de Deus, né? Isso é uma coisa que não é perecível, né? Que não muda, que não acaba, né? É algo que é para sempre, né? Então ele faz essa metáfora quase de uma planta que seca e algo que é para sempre, algo que é vindo de Deus ali, né? Não é nada que de repente você conquista e fala, conquistei, e agora? Pronto, cheguei. É como o cachorro que corre atrás de pneu, sabe?
Ele chega e falou, peguei, e agora o que eu vou fazer, né? Que com esse pneu, né? Então, assim, não, as coisas de Deus são diferentes, né? São para sempre. Você conquistou, você trouxe almas para Cristo, você trouxe pessoas, você conquistou aquilo tudo, né? Então é uma coroa que é, né, com valor absurdamente maior do que aquelas que nós vamos conquistar no dia a dia, né? Conquistar essas coroas que a gente conquista perante as pessoas, olha, eu consegui, eu me formei, eu consegui um aumento, eu consegui um grande emprego, eu sou um grande isso, grande aquilo, isso é tudo muito perecível, isso passa, né? Mas essa coroa que você ganha de Cristo ali, essa não, né? Essa tem um valor inestimável e absurdo e para sempre, né? Então ele faz essa comparação rápida ali, né? Dessa coroa que a gente tem de Cristo ali, né? Isso é legal, né? Verdade, muito. Como fala assim, um símbolo, vamos dizer assim, né? Assim, o que isso significa, né? O significado disso, ele é perene, né? E o que significava para eles na época, ele gostava de falar coisas que esse povo entendia, né? Como nós agora que vamos evangelizar, falar algo que a pessoa entenda, né? Senão a gente fala uma coisa, a pessoa, o que ele está falando? É bonito, mas eu não tenho a menor ideia do que ele está falando, né? Porque às vezes a gente fala umas coisas de Deus que a pessoa fala, nossa, isso é tão bonito, eu não entendi nada, mas é tão bonito, né? Sabe? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Falar coisas que as pessoas entendam, né? Baseado na palavra de Deus, né? De uma maneira que fica fácil a pessoa entender. Não exagerar nos evangeliqueis que a pessoa fala, nossa, que bonito, eu não sei o que quer dizer, tenho a menor ideia, mas é bonito. Então não adianta, né? Precisa falar algo que seja do povo. E a coroa era algo, significava algo, era muito importante para eles, né? No sentido de competição, de Jogos Olímpicos da Grécia, né? Os Jogos Íntimos que eles falavam, né? Tal. Mas era interessante, né? Sim. E aí, para finalizar aqui o capítulo 2, então Paulo está falando assim, vocês são um exemplo, vocês são um bom exemplo. Então, essa carta aqui, a gente vê que é uma carta onde Paulo vem enfatizar o quê? Uma coisa que deu certo. É isso que a gente está vendo. Olha, deu certo a forma com que ele pregou o evangelho, e deu certo a forma com que eles receberam e com a forma com que eles estão operando eficazmente nessa fé. Então, Paulo está falando assim, então vocês são a nossa alegria, você é a nossa coroa, né? Então, eles são um exemplo de que, apesar de ter tanto sofrimento, deu certo. Aí ele fala assim, vocês são a nossa esperança. Eu digo mais aqui para nós todos, é a nossa esperança também. A nossa esperança, que eu quero dizer, travou a minha imagem? Travou, né? Mas a minha fala continua, né? Sim. Tá. Então, Paulo fala assim, vocês são a nossa esperança, e eu digo que é nossa também, por quê? Olha só o contexto que estava, né? Aquele lugar, aquela gente, aquela confusão de deuses, de misticismo, de culturas. Paulo foi lá, pregou o evangelho genuíno e funcionou naquela. Então, quando Paulo fala, vocês são a nossa esperança e nossa também. Então, mesmo diante de tudo isso, uma palavra levada corretamente, o evangelho levado corretamente, tem sim um efeito positivo. Olha só que exemplo que aconteceu aqui. Então, quando Paulo fala, vocês são a nossa esperança, quer dizer, o trabalho, mesmo difícil, mesmo sofrido, ele está sendo recompensado, né? Então, isso, aí termina aqui fechando aqui o capítulo 2, né? E aí eu até passo agora a palavra para o pastor Vanderlei para a gente orar e finalizar. E aí, no domingo que vem, a gente vai começar o capítulo 3, né? E aí a gente vai ver um negócio interessante também no capítulo 3. Mas aí a gente deixa pro domingo que vem, que é quando eu vou falar sobre Timóteo. Como é que Paulo sabe tudo isso daqui, né? Como é que Paulo identificou esse comportamento, esse efeito positivo da passagem deles lá, né? A gente vai ver no capítulo 3 como que ele soube de tudo isso, como é que aconteceu a coisa. Pastor Amém.
Amém. Eu quero aqui o verso 18, eu acho que é muito, muito importante a gente parar também analisar e também já fazer uma pergunta para o próximo domingo para as pessoas, quando ele fala assim, Satanás impediu ele, olha só, até Paulo, Satanás lutou para impedi-lo para fazer a obra de Deus, olha só. Então, o que tem nos impedido de fazer a obra de Deus? Ou o que pode nos impedir de fazer a obra de Deus? Então, semana que vem, gostaria que cada um falasse, olha, o que pode me impedir de fazer a obra de Deus? Então, se até Paulo falou isso, hein? Olha, Satanás impediu. Só que é por um tempo, porque depois ele fez. Né? Eu fico imaginando o que Paulo fez. Na hora que ele viu o impedimento, mas que impedimento foi esse? Qual é o nosso impedimento? Quais são os nossos impedimentos, né? Que às vezes impedem nós de fazermos a obra de Deus. Então fica essa pergunta aí para semana que vem, né? Para nós vermos qual é o impedimento. E no finalzinho aqui, quando eu falei no começo, que realmente o propósito grande de Paulo aqui, ou maior ou não, é esclarecer sobre a volta de Jesus. No capítulo 2, no finalzinho do 19, ele fala, em sua vinda. Novamente ele fala. Né? Então aqui vai esclarecer sobre a vinda do Senhor Jesus. Então é importante que toda a igreja pudesse estar atento a isso e na escola dominical. Fazer apelo hoje à noite para todo mundo participar, para aprendermos juntos. Amém? Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse momento que nós aprendemos a Tua palavra, Pai. Deus, nós necessitamos que o Teu Espírito Santo venha mostrar, venha revelar, Pai amado, para nós juntos aprendermos a Tua palavra assim como ela é. Para isso eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida do Marcelino, sobre a vida de Edgar e todos que participam, Pai. Obrigado, Deus, e abençoa o culto de hoje à noite, Pai. Que haja um poder sobrenatural nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, Adonai. Amém. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.